Olá, sou o professor Monte, professor de Física do curso Colégio Objetivo. Estamos resolvendo alguns exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. Os exercícios que nós estamos resolvendo aqui, eles se encontram no módulo 12 da apostila do curso extensivo A. Exercício 4. O gráfico mostra como varia a posição S de um móvel que se desloca em linha reta em função do tempo t. A respeito desse movimento, é correto afirmar que a aceleração escalar é nula no intervalo de t maior que zero menor que t2, a aceleração é positiva no intervalo t maior que zero menor que t1 e negativa no intervalo t maior que t2 menor que t3. C. A velocidade escalar é positiva no intervalo t maior que t1 e menor que t2. Letra D. O movimento é retrógrado no intervalo t maior que t1 e menor que t2. E E. A área do gráfico fornece numericamente o deslocamento total do móvel. Bom, dando uma olhadinha nas alternativas, você vai observar letra A. A aceleração escalar é nula no intervalo t maior que zero e menor que t2. Então, observe, primeiramente, que o gráfico que nós temos é espaço versus tempo. E quando o gráfico é espaço versus tempo, se você tem aqui uma reta, isso quer dizer que é um movimento uniforme, velocidade constante, aceleração nula. Então, observe, letra A, a aceleração escalar é nula no intervalo de tempo t maior que zero e t menor que 2? Com certeza, porque aqui ela é nula, certo? E aqui o que aconteceu? O corpo está em repouso. Então, se ele está em repouso, nós também temos aceleração nula. Então, de 0 até t2, a aceleração escalar é nula no intervalo de tempo de t maior que zero e menor que t2. Agora, a letra B. A aceleração é positiva no intervalo t maior que zero e menor que t2. Então, observe, a aceleração é positiva aqui? Não, a velocidade é positiva, a aceleração é zero. Letra C. A velocidade escalar é positiva no intervalo de tempo t maior que t1 e menor que t2? Nesse intervalo de tempo de t1 até t2, a velocidade é nula, o corpo está em repouso. Letra D, o movimento é retrógrado no intervalo de t1 até t2, t maior que t1, menor que t2. Novamente, ele está em repouso. E o último, a área do gráfico fornece numericamente o deslocamento total do móvel. Observe que se você quer falar sobre deslocamento, é só olhar o gráfico, né? Ele estava na posição 0, terminou o movimento na posição 0. Então, o que acontece? O deslocamento em todo o movimento foi 0. E isso aí não é dado pela área do gráfico. Tá ok? Então, isso aí, exercício 4, resposta letra A. Muito bem. Estamos no exercício número 5. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isto porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando-se a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade escalar do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, observe, o cara está pedindo para que você construa um gráfico velocidade versus deslocamento, né? Então, lá, velocidade versus deslocamento. Não é um gráfico comum que sempre está aparecendo,
né? Então vamos prestar bem atenção. A primeira parte é a parte de movimento uniforme. O cara vê o carro e aí o que ele faz? Ele pensa, tenho que frear, e vai colocar o pé lá no freio. Então, o que acontece é que a velocidade nesse período será constante. Nós temos lá ΔS igual a VT. Então, o deslocamento, né, vai ocorrer com velocidade constante. Então, nós teremos ali um gráfico mostrando que a velocidade não muda. Porém, na segunda parte do movimento, nós temos o move, ele está freando. E aí, como é que eu vou relacionar velocidade com o deslocamento? Eu não vou usar uma função horária do espaço, horária da velocidade, por quê? Porque nós não temos um gráfico horário. O nosso gráfico é velocidade versus deslocamento. E aqui nós temos velocidade versus deslocamento. O que vai acontecer é que nós teremos aqui uma parábola, né? Um arco de parábola. E aí nós teremos ali o eixo, né, de simetria, o D. E aí o que acontece? Nós teremos ali então uma curva e aí nós teremos o gráfico velocidade versus deslocamento, parecido com a letra D, não é isso? Letra D. Tá ok? Exercício 6. Dois automóveis A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea. No instante t igual a zero, o carro A parte do repouso com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. O carro B está em movimento uniforme com velocidade escalar a 20 metros por segundo. No instante t igual a zero, a distância entre A e B vale 21 metros, estando B adiante de A, como mostra a figura. Então você está observando o gráfico ali, beleza? Aí, pergunta: o instante T1 em que a distância entre A e B é máxima. Então observem, aqui nós temos o seguinte: o carro A está em repouso e o carro B está com velocidade 20. Isso quer dizer que o carro B vai se afastar. Ele vai se afastando do A, vai se afastando do A, até que o A consiga atingir a mesma velocidade do B. Enquanto a velocidade do A é menor que a velocidade do B, ocorre afastamento. Quando o A passa a ter a mesma velocidade, para de se afastar. Quando A passa a ter uma velocidade maior que B, começa a ocorrer a aproximação. Enquanto a velocidade de B for maior que A, eles se afastam. A distância máxima ocorre no instante em que a velocidade de A é igual a B. Então, se você pega a formulinha lá da velocidade, V igual a V0 mais AT, gama T, você vai observar que a velocidade inicial do A é zero, então ficará a aceleração 2 vezes T, essa aqui é a velocidade do A. O A terá a mesma velocidade de B, que será 20. Então, 20 é igual a 2T. Isso quer dizer que vai ocorrer, né, a maior distância entre eles no instante 10 segundos. Certo? Agora, o instante T2 em que o carro A alcança o carro B. Então, quando o A alcança B, eles devem estar no mesmo espaço. Então, vamos observar ali a montagem das equações horárias de A e B. Por exemplo, do B, o movimento é uniforme. Então, x é igual a x0 mais VT, certo? É o sorvete. Então, x do B é igual ao x0 do B, que é 21, ele está 21 metros na frente do A, mais a sua velocidade 20t. Agora, o x do A. X do A, então é a equação do sorvetão lá, x0 mais v0t mais aceleração sobre 2t quadrado. Bom, como x e v inicial do A são iguais a zero, então ficou assim, aceleração 2 sobre 2 vezes tempo ao quadrado. 2 sobre 2, 1. 1t quadrado. Então eu tenho a equação do B e tenho a equação do A. Como eu quero saber o momento que o A alcança, então xa tem que ser igual a xb. Então xa é 1t quadrado, que é igual ao xb, que é 21 mais 20t. Então, igualei essa equaçãozinha com essa equaçãozinha. Joguei tudo para o mesmo lado da igualdade, o 20t foi para o outro lado, então ficou 1
T2 ao quadrado menos 20T2 menos 21. Isso aqui é igual a zero. Ok? Aplicando Bhaskara, teremos T2 é igual a menos B, então B é menos 20, menos B, então vai dar mais 20, mais ou menos raiz de B quadrado menos 20 ao quadrado, 400, menos 4AC. O A vale 1, o C vale menos 21. Então, menos 4AC, então vai dar mais 84. Ok? Somei aqui 400 mais 84, 484. Tiramos a raiz e aí nós teremos então 22. Moral da história: 20 mais 22 dividido por 2, isso aqui vai dar então 21 segundos. Ok? Muito bem. Letra C, o exercício pede para que você construa o gráfico. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos lá. O cara A saiu do repouso, vai aumentar a sua velocidade. Sabemos que A e B têm a mesma velocidade no instante 10. E aí a sua velocidade vai continuar aumentando. E aí colocamos aqui no instante 21, com a sua velocidade 42. Enquanto que o B tem velocidade constante igual a 20. Então, esse aqui é o nosso gráfico velocidade versus tempo. Ok, moçada? Beleza? Então é isso. Terminamos aí mais uma aula sobre resolução de exercícios do movimento uniformemente variado. Bons estudos e até mais.